Hoje é um culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Estamos alegres porque mais um dia estamos na bendita, gloriosa, enaltecedora presença do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 21 e também o 22. Glória a Deus. Só os que estão felizes com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia, graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo é o 21 e também o 22. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o Deus de Israel. Lembrando que amanhã de manhã, culto da prosperidade, e à noite também, às 19 horas, culto da prosperidade. Primeira parte de manhã e à noite, aleluia, o complemento desse culto abençoado, culto da prosperidade. Quinta-feira de manhã é a nossa consagração, à noite é a nossa oração. Na sexta-feira de manhã temos o nosso culto de libertação e à noite, novamente, às 19 horas, culto de libertação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22. Todos já encontraram? Glórias a Deus. Exaltado e glorificado é o Santo de Israel. Aleluia. Fazemos a leitura que diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, fala conosco, Pai, nessa noite grandiosa, a qual se reunimos aqui na Tua presença. Fala a cada coração aqui presente, Senhor. Fala da forma e da maneira que o Senhor quer falar, que nós necessitamos ouvir. Não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Que o Teu efetuar, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. E a Sua palavra é saúde espiritual para nossas vidas. Amém. Podei todos sentai-vos e aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero que todos prestem atenção, até os que estão na parte, amados, atrás, na parte traseira da igreja, como os que estão na parte dianteira aqui, mais próximo. Presta bem atenção, porque Deus tem uma palavra de exortação para nossas vidas aqui nessa noite. Nós lemos aqui em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. E nós sabemos que Paulo escrevera 2 cartas a esta igreja. E aqui nós podemos observar que fizemos a leitura na primeira. E nessa primeira carta, a qual o apóstolo Paulo escreve, no 5º capítulo dessa epístola, e o versículo 21 e 22 tem algo importante que nós vamos meditar hoje aqui. No versículo de número 21, o apóstolo diz que devemos examinar tudo e reter o bem. Ele estava se referindo para a igreja de Tessalônica, para os cretenses tessalonicenses. Mas é necessário entender que é algo importante e muitas vezes nós não analisamos o profundo de tudo isso. Ele diz que devemos examinar tudo, abstendo-vos ou separar-vos de toda aparência do mal. Devemos em nossas vidas julgar tudo para só reter o bem. Eu costumo sempre dizer aqui que uma vez eu fui fazer uma visita, louvado seja Deus, e uma irmã disse: pastor, muito boa essa ilustração. Eu falei para ela que nós devemos andar com 2 sacos. Vocês já ouviram isso aqui da minha boca? Um com fundo aberto e o outro com fundo fechado. O saco que está com fundo aberto é para aquilo que não vale a pena receber. Você lança tudo ali: as más palavras, as dissensões, as invejas, as mentiras, falsidades, joga tudo ali, que ali mesmo vai ficar no meio do caminho. E o saco de fundo fechado é tudo aquilo que de bom
para que você guarde os exemplos bons, as coisas boas, né, amados? E é necessário guardar e não desperdiçar. E o apóstolo Paulo diz para a gente examinar. Examinar quer dizer julgar. Louvado seja Deus. Tudo começar de uma forma minuciosa e reter o bem, guardar o bem. Sempre procurar cuidar e zelar daquilo que é bom para nossas vidas. Porque as mulheres, as servas, as santas do Senhor que estão aqui, sabem muito bem isso. E eu creio que os homens também, alguns não, mas eu creio que a maioria sim. Porque eu fui um dos que escolhe o feijão lá em casa. Eu não sei se todos fazem isso, mas a maioria as mulheres, né, amado, costumam fazer isso. E nós sabemos que numa escolha do feijão, ninguém compra o feijão e joga na panela. Eu não acredito que façam isso. Tem aquela separação dos grãos. Quem concorda comigo, diga amém. Uns grãos, ele vem com pedras, outros vêm com sujeiras. E certamente nós fazemos aquela separação daqueles grãos. Para quê? Para ficar com os grãos bons ou para ficar com os grãos ruins? Quando fazemos as separações, é para ficarmos com o quê? Com os grãos bons. E ruins, certamente, nós vamos lançar fora. É importante nós observarmos isso. E a nossa vida existe situações assim, que nós devemos examinarmos, que nós devemos julgarmos, que nas nossas vidas tem situações que existem alguns grãos que precisamos retirar e lançar fora, e ficar com os grãos bons, aqueles que certamente, irmão, vão dar frutos, vão fazer bem para nossas vidas. Louvado seja Deus. E muitas vezes, muitas pessoas às vezes, irmão, não se preocupam com isso. É necessário nós entendermos que existem nas nossas vidas alguns obstáculos que são desprezados. Por quê, pastor? Porque começamos a analisar as coisas grandes. Amado, a Bíblia diz que não existe pecadinho e nem pecadão. Diga para o seu irmão, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é uma coisa só. Começamos a fazer certas análises e observamos que se preocupamos muito com as coisas grandes e se esquecemos das coisas pequenas. Não sabemos nós que as coisas pequenas podem certamente causar grandes danos às nossas vidas. Eu vou começar por um exemplo comigo aí. Amados, eu peguei meu carro e fui resolver uma certa ocasião, um certo algo. E um minúsculo prego me deixou no meio do caminho. Uma coisa, e certamente eu não fiz muita questão, não dei muita vazão para o caso, porque ele é tão minúsculo que eu não me se preocupei em observá-lo. E é difícil de enxergar, mas causou um grande dano. A mesma coisa é a nossa vida. Porque nós tropeçamos em pedras minúsculas e não em pedras grandes? Porque a grande nós vemos e se desviamos delas, as minúsculas não. Quando a gente pensa que não, tropeçamos e caímos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso aqui nessa noite? Eu quero dizer para mim e para você que devemos a cada dia julgar, examinar as coisas pequenas que estão causando uma grande atrocidade na nossa vida espiritual. As coisinhas pequenas que nós dissemos assim, muitos falam dessa forma. Que forma, pastor? Não tem nada não. Isso não tem nada não, isso eu tenho certeza que isso aí Jesus leva em conta, que hoje em dia, infelizmente, é o linguajar de alguns, que não tem nada não, não tem nada não, isso é uma coisa simples, e eu acabei de dizer que não existe pecado pequeno nem pecado grande, todo pecado é pecado. Está certo que tem um que é um pecado que é abominável, que é aquele pecado que todo pecado é fora do corpo, mas quem peca contra o seu próprio corpo, irmão, quem peca com pecado de prostituição, está pecando contra o seu próprio corpo, templo do Espírito Santo, é um pecado abominável, tudo bem, mas todo pecado é pecado. E então, devemos examinar isso, devemos começar a analisar, fazer uma retrospectiva em nossas vidas, e uma análise minuciosa, para ver aonde estamos tropeçando. E muitas vezes, irmãos, nós quando olhamos para alguns pedaços de casca de banana, se desviamos, mas às vezes tem um pedaço minúsculo e nós pisamos em cima e podemos escorregar. Muitas vezes na nossa casa a gente se desvia aonde, irmão, virou um balde de água, uma panela com água virou, porque fez aquele aguaceiro, e nós estamos vendo, e às vezes não se desviando de algumas gotinhas de água que fica no chão, na nossa cerâmica, e aquelas gotinhas podem causar uma queda, um grande dano. Nós podemos ali, irmão, até criar uma situação que não imaginamos que poderia acontecer, por aquele respingo de água que estava aqui, nós não damos créditos. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. A vida espiritual, irmão, se nós não damos crédito para querer retirar
as pequenas coisas que desagradam a Deus, irmão, lá na frente com certeza isso vai causar um grande dano para nossas vidas. Isso vai causar certamente, irmão, uma situação que nós podemos a cada dia entender que pode piorar. Por quê? Porque nós vamos juntando uma pequena partícula e lá na frente vai se tornar grande, lá na frente vai se tornar uma catástrofe. E devemos examinar a cada dia que as coisas pequenas podem sim impedir que as coisas de Deus se realizem em nossas vidas. Amados, a Bíblia diz que uma pitada, uma simples pitada de fermento, ela leveda toda a massa. Toda a massa, ela é levedada através, irmãos, do quê? De uma simples pitada de fermento. Não entendi, pastor? Minha vida espiritual pode ser impactada com um grande abalo por uma pequena coisa desagradável aos olhos do Senhor que está em nossas vidas. E muitas vezes nós não se preocupamos com isso, não levamos em conta, achamos que não é nada, achamos que isso aí vai passar, é uma coisa que ninguém vai observar. Mas a Bíblia diz que nada, mas nada mesmo, passa diante dos olhos do Senhor. Irmãos, Satanás se aproveita sim de minúsculas coisas. Satanás é expert em se aproveitar de minúsculas coisas para causar um grande dano em nossas vidas. Louvado seja Deus. Amados, existem situações em nossas vidas que nós estamos aderindo a alguns pecadinhos, algumas coisas minúsculas, desagrada a Deus, como se fosse estimação. O que é isso? Estamos zelando por aquilo, cuidando daquilo. E nós sabemos que aquilo ali não é para ser zelado, cuidado. É para ser retirado, como Paulo disse. Retirar. Ficar afastado das coisas do mal, até mesmo da aparência. Dá uma olhadinha, pega a tua Bíblia Sagrada e abre aí em Cantares de Salomão. Vamos dar uma olhadinha em Cantares, o que é que diz a Bíblia Sagrada para nós? Aqui em Cantares, né? De Salomão. É uma coisa interessante aqui no capítulo 2 e no versículo 15, né, amados? Que fala assim, fala sobre as raposas. Capítulo 2, versículo 15, é o que é que diz? Apanhei-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amado, as raposinhas, para muitas pessoas, aparentemente são dóceis, pela sua beleza, porque a raposa é bonita, aquele rabo flocado, né? Algumas pessoas até têm como um bicho de estimação a raposa, pela sua beleza. E nós sabemos, irmão, que ela é pequena, porque a raposa não é grande, a raposa é pequena, mas ela pode causar um grande dano aos vinhedos. Sabe por quê? Porque elas vão comer as flores e ali não vai mais brotar frutos. Pastor, não entendi o que o senhor quis dizer com isso. É muito fácil essa ilustração aqui com as raposinhas. Se deixar, ela vai causar dano. E a Bíblia disse aqui, ó, cuidado, porque já vem flores. E muitas vezes, amados, ela vai lá, come as flores dos vinhedos, olhem para cá, e ali não vai mais brotar frutos. A mesma coisa é as nossas vidas. Aqueles pecadinhos que nós estamos levando como um bichinho de estimação, pela beleza, né, amado? E achamos que aquilo ali não vai causar dano. Aquele pecadinho vai comer as flores do nosso vinhedo e com o tempo não vamos mais brotar frutos. E Jesus disse que a árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Devemos ter cuidado como estão as nossas árvores. Como está a minha árvore? Como está a sua árvore? Devemos fazer essa análise. Sabe por quê? Porque certamente existem situações em nossas vidas que a nossa vida, a nossa árvore, desculpe, não estão dando mais fruto e nós não estamos entendendo por quê. Se não dá mais fruto é porque alguma coisa está acontecendo. Se alguma coisa está acontecendo, é alguma coisa errada, não é alguma coisa certa. Se fosse certo, a tendência era a árvore dar fruto. Se não está dando mais fruto, alguma coisa está de errado. Então está na hora de nós analisarmos isso. Está na hora de nós percebermos isso. Que as pequenas coisas que às vezes nos atrás, que achamos que é belo, e pela aparência se deixamos levar, se tornam pecados, que às vezes são até ocultos, que estão deixando as nossas árvores infrutíferas.
frutíferas. Olhe para o seu irmão e diga para ele e para ela, diga assim para ele, olhe para ela e diga assim: a tua árvore não pode deixar de dar frutos, ela tem que continuar frutífera. O cristão tem que ser uma árvore frutífera. A árvore infrutífera, ela não permanece, ela será cortada, diz o Senhor, e lançada no fogo. No fogo. Porque nós fomos levantados para gerar e dar frutos. Frutos. E hoje, irmão, vou te dizer, existe, infelizmente, cristão na terra que eles não dão frutos bons. Os frutos deles são maus. Maus. E nós devemos entender o porquê. Porque, irmãos, olha para cá, a árvore má não tem como dar frutos bons. Porque Jesus disse isso, que os frutos bons, pelos frutos bons se conhece a árvore. A árvore é boa, por isso que o fruto é bom. E às vezes, esses minúsculos pecados, essas minúsculas coisas em nossas vidas, que nós às vezes desprezamos, faz com que a nossa árvore se torne infrutífera. Por isso que é bom a gente analisar. Sabe por quê? Porque infelizmente, irmãos, vivemos numa época que o inimigo está disfarçando homens e até mulheres que se dizem servos de Deus, para mostrar que isso aí não é de importância, que isso aí Jesus não vai levar em conta. Que vocês sabem que Marcos, lá 13, 22, falam dos falsos profetas que se levantarão para enganar, se possível, até os eleitos do Senhor. O que é que a Bíblia está nos orientando? Que devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado, aonde muitos líderes hoje em dia, onde muitos pastores, muitos e se dizem homem de Deus, estão, irmão, levando o povo a não fazer um exame, a não julgar as coisas pequenas que pode causar catástrofe lá na frente, deixando o povo viver de uma forma, irmãos, muito relevante e certamente não mostrando a verdade, que o povo tem que se cuidar, que o servo de Deus tem que se orientar, que as minúsculas coisas atrapalham que as grandes bênçãos cheguem em nossas vidas. Chegam em nossas vidas. Uma coisa importante aqui que nós podemos observar nessa mensagem é concernente, a Bíblia fala do mosquito. Talvez alguém nunca se preocupou em ler isso, mas nós vamos fazer uma leitura sobre isso e vamos entender um pouco. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10. Glória a Deus. Depois de Provérbios, olha que coisa interessante que a Bíblia fala sobre isso. Louvado seja o Santo de Israel. Eclesiastes capítulo número 10, capítulo 10, versículo 1, diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Olhem para cá, queridos, observe que coisa interessante. Está falando de um simples mosquito, uma mosca, tá? Alguém pode dizer, mosca é uma coisa tão minúscula, não faz mal a ninguém. Que é isso? Um mosquitinho? Olha a Bíblia dizendo aqui, ó, o quanto dano ela pode causar. Vou te mostrar um exemplo. Para quem não conhece o unguento é o perfume. O vaso é de alabastro, é o vaso. O unguento é o perfume. E a Bíblia está dizendo que uma mosca morta, ela pode causar um mau cheiro. O que é isso? O unguento, para quem não sabe, era um perfume raríssimo e caríssimo naquela época. João 13 fala assim, isso, que Maria derramou o unguento nos pés de Jesus, né? Um cheiro tremendo. Segundo os historiadores falam que o preço daquele perfume, daquele unguento, era de um salário, ou melhor, era de um ano do salário de um trabalhador. Quer dizer, o trabalhador tinha trabalhado um ano trabalhando para juntar esse dinheiro para comprar. Imagine, era 12 meses de um salário hoje mínimo, esse unguento. Então o perfume era de qualidade com certeza. Mas a Bíblia diz que uma mosca morta caindo dentro do unguento, ela vai exalar o quê? Um mau cheiro. E a Bíblia diz que nós somos cheiros suaves na narina do Senhor. Quem está entendendo o mistério aqui?
Quem está entendendo o mistério aqui? Nós temos que exalar um cheiro suave nas narinas do Senhor. Então o que é que acontece? Olha aí, ó, uma mosca, um simples mosquitinho caiu dentro de um guento, já causou mau cheiro. Um simples pecado, um simples algo que está contaminando a nossa vida, podemos mudar o nosso cheiro. Nosso cheiro não pode ser agradável às narinas do Senhor, por causa de pequenas coisas que nós achamos que não faz efeito. E faz, irmãos, faz muito efeito. Às vezes nós devemos entender que Deus nos pega e nos enche com o óleo do Espírito Santo. Já estamos falando de óleo do Espírito Santo, um óleo cheiroso, agradável. E de repente o que é que Satanás faz? Envia mosquitos, moscas. Para quê? Para tirar esse cheiro agradável e nos deixar com mau cheiro, para tirar o cheiro do Espírito Santo, para tirar o cheiro de Deus das nossas vidas, para tirar o cheiro do compromisso, o cheiro da determinação, o cheiro da certeza. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Alguém pode dizer assim: pastor, mas isso aí pode acabar. Irmão, vou te dizer uma coisa: Satanás está enviando muitas moscas para acabar com o cheiro do casamento, para acabar com o cheiro da união da família, para acabar com o compromisso da família. E nós não podemos de forma nenhuma permitir que essas moscas ou esses mosquitos entrem em nossos casamentos para retirar, para mudar o cheiro suave, para retirar aquilo que é agradável à narina ou às narinas do Senhor. Como é que se faz, pastor, para evitar que uma mosca caia e mude o cheiro? Ei, cuida. Fecha a brecha. Tapa as brechas. Porque se tiver com brecha, ela pode penetrar e mudar o cheiro do óleo do Espírito Santo que está na tua vida. Devemos tapar as brechas, diáconos. Presbítero, devemos tapar as brechas. Porque quando essas moscas virem lá do inferno, ela não vai encontrar brecha para mudar o cheiro do óleo do Espírito Santo em nossas vidas. É assim que nós devemos fazer, Igreja Santa. Tapar as brechas, irmão Edson. E assim vamos com certeza saber e entender que as pequenas coisas podem sim mudar um grande conceito de Deus para nossas vidas. Amados, mas nós não podemos permitir que essas moscas ou esses mosquitos possam entrar em meio, irmãos, ao nosso casamento, à nossa vida cotidiana com Deus, à nossa família, ou até nosso compromisso com Deus. Porque se nós taparmos as nossas brechas, o próprio Deus não permite. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo, nas pragas, concernente às pragas, em Êxodo, capítulo 8. Fala sobre as pragas, né, irmão? E fala concernente sobre isso aí, sobre as moscas, né? Êxodo capítulo 8, você vai ver que é algo interessante aqui no capítulo 8 de Êxodo, versículo 22, olha o que é que diz: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e toda a terra foi corrompida destes enxames. Não entendi, pastor. Amados, aqueles descompromissados, os mosquitos vão trazer mau cheiro para a sua casa, para as suas tendas, para as suas famílias. Mas para aqueles que estão com as brechas fechadas, esses mosquitos não entrarão e não mudarão o cheiro suave do Espírito Santo em nossas vidas. E nós devemos pensar nisso. E nós devemos analisar esses conceitos, irmãos. Porque as pequenas coisas estão aí causando grandes malefícios para nossas vidas espirituais. E é bom a gente sempre estar fazendo análise concernente a esses conceitos, examinar as coisas.
Irmãos, devemos examinar. E quando a Bíblia falou, quando Paulo falou para examinarmos todas as coisas, olha aqui, ó, examinais tudo. Paulo disse o quê? Tudo, tanto os grandes como pequenos, como as pequenas e as grandes coisas. Paulo não disse, só examine as grandes coisas. Paulo disse, examinais tudo. Tem que ter um conceito, irmãos, completo, 100% de exame na nossa vida espiritual. O que será que está atrapalhando? Será que essa pequena coisa pode atrapalhar? Pode. E como pode, irmãos? Pode. É necessário a gente entender que às vezes nós não damos atenção às pequenas coisas e só se preocupamos com as grandes. É necessário eu te dizer que as grandes, ela vem das pequenas. Ela vem das pequenas. Pode observar, ninguém aqui, irmão, se tornou uma pessoa fortalecida por Deus sem primeiro buscar na sua fraqueza. Começou nas pequenas situações e ali foi aumentando, se fortalecendo. É como uma criança. Nenhuma criança, ela já nasce adulta, já está dizendo criança, ela nasce pequena, ela vai pegando o corpo, vai ali, se modelando, e quando pensar que não se torna jovem, adulto, a mesma coisa é as pequenas coisas em nossas vidas. Nós não valorizamos, não damos crédito, ela vai crescendo, a um ponto de se tornar uma grande catástrofe, se nós não prestarmos atenção. Vamos falar um pouco agora de agulhas. Por quê, pastor? Porque agulhas também são minúsculas. Às vezes, irmão, o que é que a gente faz com as agulhas? Né, amados? Se perde, a gente não valoriza, porque é uma coisa tão minúscula. Mas às vezes, irmão, uma agulha minúscula que se perde, ela pode causar um dano. Sabe por que ela pode causar um dano? Porque a gente pode levar uma furada nela. Uma agulha, ela pode estar contaminada. E a contaminação que está na ponta daquela agulha pode gerar uma grande catástrofe para a nossa saúde. E às vezes nós não se preocupamos com isso, porque ela é minúscula demais. Né, amados? Você vê que dificilmente há uma preocupação com as agulhas. Às vezes a gente costura alguma coisa, deixa lá. E a Bíblia fala um pouco sobre agulhas. Vamos ver um pouco, vamos lá falar um pouco sobre agulhas. Pega a tua Bíblia e vamos para Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Louvado seja Deus. Capítulo 18. Versículo de número 25. 18, capítulo 18, versículo 25. Diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós sabemos, irmão, que as agulhas, elas são de difícil manuseio. Por quê? Porque as agulhas, às vezes, ela tem uma brecha que é tão mínima, que é até difícil alguém enxergar para colocar a linha, né, lá na brecha da agulha, no fundo da agulha lá. É difícil. E para você entender, Jesus está falando aqui, irmão, concernente ao passar um camelo. E o camelo que Jesus está se referindo aqui não é o camelo animal, mas depois eu vou te explicar sobre os animais. É uma corda que nessa época se chamava de camelo. Era uma corda grossa. Essa corda era usada para amarrar as embarcações, para prender as embarcações, que vocês sabem que naquela época a pesca era algo tradicional naquela época, até alguns dos discípulos foram pescadores, né? E de repente usava muito essa corda, e essa corda era grossa. Então Jesus disse, não tem como, pela espessura da corda, passar no fundo de uma agulha. Não tem como que isso aconteça. Então vamos lá, uma coisa aqui importante. Talvez você esteja dizendo, você pensou assim, sim pastor, mas eu quero entender concernente a isso. Vamos lá. Hoje em dia, irmãos, é o que está acontecendo em muitos lugares. As pessoas começam a ficar inchadas de uma maneira que não conseguem perceber que devem examinar e fazer um exame para com a sua vida, para alcançar aonde, ou melhor, analisar aonde está errando e o que está causando tal destruição espiritual. Hoje em dia você encontra pessoas que elas estão tão inchadas espiritualmente que elas não querem ser repreendidas pelo pastor da igreja, elas não querem ser chamadas, orientadas, elas não querem ouvir a palavra de Deus.
E isso aí cria uma inchação espiritual e se torna como um camelo, uma corda grossa que não vai entrar no fundo da agulha. E o fundo da agulha, eu falei o quê? É uma brecha estreita. E Jesus disse que para chegar no céu, só entrando pela porta estreita. Se nós não começarmos a analisar esse conceito, estamos perdidos. Às vezes se tornamos igual um camelo, e camelo não passa em fundo de agulha, porque é uma corda grossa, não tem como. Ei, queres entrar pela porta estreita? Começa a examinar tudo, reter o bem. Começa a entender que dependemos da misericórdia. Começa a entender que é necessário a cada dia estar nos pés de Jesus, pedindo orientação para não inchar espiritualmente e não poder entrar pela porta. Mas naquela época existiam algumas cidades fortes que eles faziam uma brecha muito estreita no muro para entrar. As portas eram estreitas. Para quê? Para que o camelo não entrasse. Já estamos falando de camelo também aqui. Vamos agora para o lado do animal. Para que o camelo não entrasse. Por quê? O camelo não entrando pelaquela brecha, ele não causaria mau cheiro. Não fazia as necessidades ali, não causaria mau cheiro à entrada da cidade. Então por isso, eles deixavam portas estreitas para impedir que os camelos entrassem, que os animais entrassem, para não causar maus cheiros. Amados, muitas vezes acontece isso em nossas vidas e nós não percebemos que a entrada foi feita, irmãos, para passarmos sob medida. Ninguém que se incha espiritualmente passará pela porta, porque a porta é estreita. Só vai entrar na porta larga, e a porta larga entra de todo jeito. A porta larga passa de todo jeito. E outra coisa, passa em quantidade. A porta estreita, ela foi separada para passar um por um. E temos que entender que se nós começarmos a perder o compromisso de humildade com Deus, vamos inchar espiritualmente. E os inchados não passarão pela porta porque ela é estreita. Não tem como, ó, uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha. Não entendi, pastor, vou repetir. Não tem como um cristão inchado, que acha que não precisa de nada, acha que ele já tem tudo, já pode tudo. Irmão, vou te dizer uma coisa, tá? Quando nós falamos aqui certamente sobre isso, é necessário te dizer que muitas pessoas costumam achar que, como a palavra está falando sobre riqueza, o rico não entrará. É mais fácil, né, um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Jesus está falando em dois termos aqui. O rico, quando ele é muito apegado, ele se enquadra em Timóteo 6:10, que fala sobre, né, amados, que a raiz de todo mal é o dinheiro. E muitos estão sendo ultrapassados por essas dores, causadores, né, amados, causadores. Olha para cá. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos causa dores. Mas quando nós estamos atrás, estamos aí voltados para as bênçãos materiais, vai nos causar danos, dores, e podemos até perder a salvação. Olha para cá. Mas quando fala de rico aqui, não está falando somente de rico, irmão, em termos financeiros, porque tem pobre que tem o espírito de rico. Tem pobres que ele tem o espírito de rico, ele não tem o espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele é manso e humilde de coração. O Espírito de Deus é de humildade. Mas tem pobres que tem o Espírito de rico. Ele quer ser rico de todo jeito. Ele quer demonstrar um algo que ele não tem. E certamente essas pessoas se incham e não vão passar pela brecha, não vão passar pela porta que é estreita. Está na hora de nós entendermos que hoje em dia é interessante fazermos essa reflexão, que tem pessoas ricas que têm o espírito humilde e tem pessoas pobres que têm o espírito, viu, irmãos? Exaltado, orgulhoso. E o céu não está preparado para receber orgulhoso. O céu está preparado para receber os humildes. E nós às vezes só se preocupamos com isso.
Tem muito crente preocupado com isso, muito cristão preocupado com isso. Ah, meu Deus, eu não posso ter uma melhoria na minha casa não, eu não posso ter 2, 3 casas não, não posso ter 2 carros não. Ah, Jesus, eu não posso usar o bom e o melhor não, porque se for assim eu não vou para o céu, porque ele está dizendo que eu não vou, que eu não vou entrar no céu, que é difícil. Amado, é bom a gente entender, isso é uma palavra espiritual, é bom ter discernimento das coisas. A letra mata, o Espírito vivifica. A gente pode comer do bom e do melhor, usar o bom e o melhor. O que não pode é deixar que o Espírito se exalte, se orgulhe e se enche, e naquele dia não entre pela porta. Aleluias. Oh, glórias a Deus. É Deus. Nosso Deus, Ele é grande, irmão. E nós precisamos sempre meditar nessas coisas. As mínimas coisas atrapalham as obras grandiosas de Deus em nossas vidas. E nós devemos entender que a volta de Jesus está próxima. Está muito próxima. Outra coisa que nós não se preocupamos, são mínimas, mas pode causar um grande dano. Pequenas fagulhas, que sai de onde? Vamos lá para Tiago, vamos ler? Tiago, capítulo 3, glória a Deus. Outra coisa importante, que nós devemos fazer um exame, é das fagulhas, pequenas fagulhas, que nós não damos muito crédito. Glória a Deus, capítulo 3 de Tiago, versículo 5, aleluia, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha aí, irmãos, está falando aqui de algo que nós não se preocupamos, as fagulhas que saem da nossa língua. Para nós é pequenas, mas lá na frente pode causar um grande incêndio, pode causar um grande dano. Sabe por quê? Porque de fagulhas em fagulhas ela pode incendiar uma mata inteira, um bosque inteiro. E muitas vezes nós não se preocupamos com isso. Como estamos, irmãos, usando a nossa língua? Às vezes, muitos casamentos são destruídos porque as fagulhinhas começou lá atrás e depois criou um grande incêndio lá na frente, e nós não percebemos que esse incêndio gerou através de quê? Eu não entendo como foi que gerou um incêndio como esse. Foi as fagulhas que foram lançadas e começou o irmão a se ajuntar, e daqui a pouco causou um grande incêndio. E nós devemos entender que a nossa língua soltam fagulhas que, se nós bem percebemos, devemos cada dia mais fechar a nossa boca em meio a certas situações. Sabe por quê? Salomão disse uma coisa tremenda: assim como maçã de ouro em salva de pratas é a palavra dita no seu tempo. Sabe o que é isso, irmão? Eclesiastes 3: há tempo para todos os propósitos. Vai ter tempo de falar, mas tempo de ficar calado também, tempo de chorar, tempo de rir. E nós temos que administrar bem esse tempo, porque se nós não administrarmos bem esse tempo, nós podemos, irmão, causar um grande dano, e nós não estamos percebendo que é com pequenas fagulhas que se começa um grande incêndio. São com pequenas coisas que podem causar uma grande catástrofe para a nossa vida espiritual. Então é bom nós analisarmos esse conceito, pensar mais, analisar como estamos se expressando, falando, porque as fagulhas, irmãos, ela pode causar um incêndio grande. Vocês sabem que hoje em dia existem muitas vidas que hoje estão afastadas do Evangelho por causa de fagulhas de línguas, que criaram um incêndio devastador na vida espiritual daquela pessoa, e aquela pessoa hoje está no mundo por causa de fagulhas, falta de controle próprio. Aí as pessoas dizem assim: não posso me controlar. Pode, irmão. Por isso que eu bato muito na tecla concernente aqui, às vezes, as pessoas deixar a razão de lado e ir para a emoção, saltar, pular, só porque o outro está pulando, só porque o outro está saltando. Isso aí, irmão, é contradizer a palavra, porque o apóstolo Paulo disse: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito de Deus não é sujeito a ninguém, só a Deus, mas o do profeta é sujeito a ele. O meu espírito é sujeito a mim, irmão. Eu posso controlar minhas emoções dando vazão à razão. Digam glória a Deus. Eu posso, só é querer. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele
fugirá de vós. Eu posso ter um controle na minha língua? Posso. E como posso? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes as fagulhas que saem da minha língua não estão causando dano para mim, agora não, mas está causando dano para outras pessoas, que depois aquele dano vai gerar uma consequência para a minha vida. Vai gerar uma consequência para a minha vida. Então faça como o apóstolo Paulo ele disse, escrevendo essa carta, a primeira, à igreja de Tessalônica, dizendo: examinai tudo. Olha para o teu irmão e para a tua irmã e diz assim: vamos começar a examinar tudo em nossas vidas. Vamos reter o bem e vamos se separar da aparência do mal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, amados? Pastor, aquela amizade, eu tenho uma amizade com um ímpio, pastor, mas não está me causando mal, não. Você é que pensa. Você é que pensa. Porque o Salmo 1 diz para a gente não dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Tá bom? Então é bom. Nós não vamos desfazer, mas amizade só com Deus. Quem entendeu, diga amém. Está entendendo? Você tem que falar. Falar é uma coisa e ter amizade é outra coisa, irmão. Sabe por quê? Porque o caminho do ímpio não é o nosso caminho. O linguajar do ímpio não é o nosso linguajar. Por isso que o linguajar de muitas pessoas na casa do Senhor tem sido diferente do linguajar realmente que é para ser falado na casa do Senhor. Você vê o linguajar moderno de hoje em dia de algum cristão é diferente, irmãos. É totalmente diferente, sabe por quê? Porque tem muita intimidade com o ímpio. Aí Paulo condena quando escreve a primeira carta aos Coríntios, e diz lá em 15:33, as más conversações vão corromper os bons costumes, vão corromper a tua maneira, a tua forma, o teu linguajar que aprendeste a falar, né, amados? E nós devemos entender que aprendemos isso quando estamos contrariando outro conceito bíblico. Quando estamos contrariando outro conceito bíblico. Que conceito é esse? Quando estamos sentados em roda de escarnecedores, quando estamos andando no caminho dos pecadores, aí com certeza os nossos bons costumes serão corrompidos. Sabe o que foi que o apóstolo Paulo disse? Que as coisas espirituais são para os espirituais. Você está entendendo? O homem natural, ele não pode discernir as coisas do Espírito. Ele não pode, não tem como. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe.